Prezado amigo, telespectador da Rede Mundo Maior, o nosso personagem de hoje chama Saul, o primeiro rei de Israel. A palavra Saul vem do hebraico shoel, que é chamar, perguntar. No sentido de que Deus chama, ou chama Deus. E nós vamos falar deste homem que foi um grande rei, mas ele foi mais um guerreiro do que um rei. Porque praticamente Saul não mudou a forma que os juízes enfrentavam, lutando com as tribos, com aquelas pessoas. E Saul teve um grande aliado, que foi o seu filho Jonatas, que o ajudava, era uma pessoa de confiança, mas na verdade Saul foi um rei assim não muito correto. Poderíamos dizer que ele foi muito fracassado. Ele era da tribo de Benjamim, que era uma tribo vizinha à tribo de Judá, da qual Paulo de Tarso também fez parte. Mas Saul, ele cometeu muitos erros, ele quis se passar muitas vezes para realizar cerimônias religiosas no lugar do próprio Samuel. E ele começou a ter dificuldades porque ele lutou com vários povos, lutou com os amonitas, com Moabe, com Edom, com os filisteus e com os amalecitas. E o grande erro, segundo a história do livro, é que ele poupou as mulheres, as crianças, os reis e os animais. Os amalecitas, isso desagradou muito a Samuel. E Saul, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, nós vemos lá um conto muito interessante, que fala que o Espírito de Deus se retirou de Saul e um mau espírito veio de Deus e o atormentava. Veja bem, não é Satanás. O termo hebraico original fala em um ruach, um espírito. Porque naquela época ainda não se usava a expressão Satanás como um opositor, como foi criado depois. O texto original hebraico nos remonta para a palavra realmente espírito, ruach, como está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E esse espírito que atormentava Saul, ninguém conseguia afastar. E aí as pessoas disseram que conheciam um jovem, filho de Isaí, de Belém, que foi chamado, que esse jovem se chamava Davi. E Davi tocava harpa. E quando ele tocava a harpa, o espírito mau se afastava do rei Saul e ele se tranquilizava. E é esse mesmo Saul que no seu desespero, já às vésperas de lutar com os amalecitas, com os seus grandes opositores, ele, desesperado, foi procurar uma médium, né? E nessa procura pela médium, Samuel já havia morrido e Samuel aparece e diz para ele que, por ele não ter seguido os conselhos e as questões espirituais como deveria ser, ele iria morrer. Realmente no dia seguinte morreu ele se suicida, todo o seu grupo, os seus guerreiros, e na verdade Samuel unge o rei, o sucessor de Samuel, que foi o maior rei de todos os tempos na história de Israel, o grande Davi, de quem sucedeu o nosso maior amigo espiritual do planeta Terra, Jesus o Cristo. De quem, logicamente, será o próximo personagem, será o nosso próximo personagem, será o rei Davi. Até a próxima oportunidade.